Olá, gente, tudo bem com vocês? Primeiramente, para a gente poder desenvolver React Native, a gente vai ter que preparar nosso ambiente. E dependendo do jeito que você escolhe a preparação do seu ambiente, você vai precisar de um computador melhor. Eu lembro, eu tive que trocar de computador porque o meu computador antigo não tinha instrução AVX2, sabe? Aquela instrução processador, que o React Native precisava dessa instrução no processador para fazer alguma coisa. Aí eu tive que trocar de computador. Você precisa ter instalado no seu computador o Node.js, tá? Pode ser Windows, Linux ou Mac, tem que instalar o Node.js. Depois de instalar o Node.js, você vai escolher se você vai trabalhar com Expo ou React Native CLI. Então, para você instalar utilizando React Native CLI, o que você precisa? Você precisa instalar o SDK do Android. O que você faz? Você baixa o Android Studio e você baixa ele, instala ele, e ele sozinho, quando você abre ele sozinho, ele configura o quê? Ele configura para você o SDK do Android, ok? Além do SDK do Android, que é o Android Studio, você precisa do quê? Baixar e instalar o OpenJDK, ok? Se eu não me engano, é versão de 11 para cima, tá? E você pode utilizar tanto Windows, Linux ou Mac, certo? Isso aqui é uma maneira, ok? E a outra maneira é você utilizar o ExpoGo. Aí é vantagem você utilizar ExpoGo se você não tem um computador muito potente. Por quê? Porque quando você usa a tecnologia ExpoGo, você pode trabalhar diretamente com o celular. Você não precisa instalar o SDK do Android, não precisa instalar o OpenJDK, não precisa instalar nada. Por que você faz? Você só configura seu projeto utilizando o ExpoGo e aponta o celular para a tela do seu computador. Se o seu celular estando na mesma rede, o seu celular vai configurar e instalar o ExpoGo e testar seu aplicativo, certo? Mesmo assim, você pode utilizar o ExpoGo utilizando emuladores. Aí é o mesmo esquema, aí você volta para o React Native CLI. Você tem que instalar o SDK, baixar o Android Studio, instalar o SDK do Android, o OpenJDK e usar o emulador. Então, quando você usa ExpoGo, você pode tanto utilizar o celular quanto emuladores. Mas, se você usa o React Native CLI, você obrigatoriamente tem que usar emuladores. Ok? Então, o que você tem que fazer então? Você vai vir aqui no site do React Native Dev, que é esse site aqui, olha. Ok? Esse é o site. Aí tem lá, Get Started. Aí tá te falando aqui, olha, é ExpoGo, tá vendo? O que você precisa do ExpoGo? Ó, você cria o projeto assim, ó, yarn create expo.app e o nome do projeto, ou utilizando NPN, que é npx create expo.app e o nome do projeto. Usando o Expo. Tá vendo como é que é bacana o Expo? Tem essa vantagem. Exemplo, quando você usa o Expo para desenvolver, aparentemente se torna mais simples, certo? Menos complicado você instalar e configurar, manter as dependências do projeto, tem essa vantagem. A outra desvantagem é que você fica obrigado a ser submetido à tecnologia do ExpoGo. Tipo, é vantajoso e não é, certo? A maioria dos projetos é vantajoso, porque são projetos simples. Mas dependendo se é a coisa mais personalizada, mexer a nível de hardware, acaba que você utilizar o React Native CLI é mais vantagem essa tecnologia, certo? Então temos aqui o ExpoGo e temos aqui o React Native CLI. Aí ele te fala aqui, olha, o que você tem que fazer? Ó, se você vai usar o Mac, você tem as instruções aqui. Se você vai utilizar o Windows, tem essas instruções aqui, certo? E o Linux tem essas instruções aqui, ok? O que acontece? A vantagem de você usar o ExpoGo é que o projeto, para você configurar ele e desenvolver para iOS é mais tranquilo. Por quê? Porque, por exemplo, a vantagem do ExpoGo é que ele elimina um tanto de amolação que tem no desenvolvimento, tipo criar chave lá na loja da Play Store, criar uma chave de autenticação na iOS e assim vai, certo? Então lembre-se, qualquer tecnologia, a minha apresentação deu ruim aqui, qualquer tecnologia, você sempre tem que consultar a documentação do fornecedor, certo? Então no próprio site do React Native Dev está te falando o que você tem que fazer. Tanto utilizar o ExpoGo ou o React Native CLI. Beleza? O que acontece? Então, quando eu comecei a programar para celular, eu utilizava o React Native CLI e o Windows, certo? Era tranquilo a instalação, tem uns de emulação, porque quando você instala no Windows, por exemplo, você tem que ir na parte de sistema exportar as variáveis de ambiente para o diretório onde está instalado o OpenJDK, certo? Isso é a dificuldade do Windows. Mas eles criaram aqui, utilizando o Choco aqui, você consegue, por exemplo, você consegue já configurar automaticamente via linha de comando, certo? Aqui, mais interessante, se você quer utilizar o ExpoGo e ao mesmo tempo os emuladores, você vai ter que instalar tanto o ExpoGo, que não é na verdade você instalar, você simplesmente dá um comando, e instalar o OpenJDK, o Android Studio e aí vai. Então voltando ao assunto aqui, olha. Então,
Se você tem que instalar o Node.js, certo? Se você for utilizar o React Native de CLI, você tem que utilizar as tecnologias Android Studio, OpenJDK para usar o emulador, certo? Mas se você utilizar o ExpoGo, vai ter que instalar isso também, ó. Android Studio, OpenJDK para os emuladores. Entendeu? Qual que é melhor? Nesse ponto de vista, tipo assim, o React Native CLI você fica mais livre, certo? Mas o ExpoGo resolve muito problema para você lá na frente. Então essa é uma escolha difícil, tá? Igual, eu comecei a desenvolver a React Native CLI e hoje eu tô achando interessante utilizar ExpoGo. Tem vantagem e desvantagem, tá? Ah, mas eu posso começar com ExpoGo e ir para React Native de CLI? Sim e não. Por quê? Porque é o seguinte, quando você usa ExpoGo, você usa a maioria das bibliotecas utilizando ExpoGo. Imagina você ter que refazer todo o seu código para usar outras bibliotecas de terceiros. Olha o problema. Mesmo utilizando o React, por exemplo, que a gente cria uma biblioteca nossa, em outras palavras, quando você usa ExpoGo, por exemplo, a parte de controle de rotas, de tela, aí fica complicado para você utilizar o React Navigation, por exemplo. Então, tipo assim, você tem que estudar bem, olha, tudo tem vantagem e desvantagem, certo? Para projetos grandes e tal, eu acho que o ExpoGo é mais tranquilo, certo? Por quê? Porque tem muitos problemas que aparecem em projetos grandes que o ExpoGo consegue te ajudar. Não é que não tem um ruim e um tem o melhor. Ambos têm vantagens e desvantagens, tá? Beleza? Então, sempre consulte o site do fornecedor da tecnologia. Se você vai utilizar, por exemplo, PHP, vai no site PHP, vê o que o pessoal está falando lá. Se você vai utilizar, por exemplo, Expo, vai lá nos fóruns, caça na internet, verifica. Então, você tem que sempre pesquisar o site da tecnologia. Por exemplo, você vai utilizar o Sequelize, que é um ORM de banco de dados, vai no site do Sequelize, vê o que o pessoal está falando. Tipo, sempre o site da tecnologia é a sua fonte mais segura, certo? E o resto que aparece na internet não tem problema que o pessoal resolve, ok? Então, eu já mostrei aqui, você vai em React Native no site, e no site você vem configurar os seus projetos, ok? Aqui, então, o que eu fiz? Eu fiz uma página de internet que eu mostrei como é que eu configuro o ambiente Linux, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Então tá aqui, olha, chama docs.monsoft.com.br, tem aqui configurações do sistema. Então nós temos aqui, olha, isso é para configurar somente o sistema Linux, beleza? Então você tem que instalar o Node.js, o OpenJDK e o Android Studio. Detalhe, se você for trabalhar com o uso de emuladores utilizando o Expo, se não, é só o Node.js, beleza? Já tá pronto, olha que coisa bacana. Se eu não for usar emuladores só para testar rapidinho mesmo, eu só vou usar o Node.js e o meu celular, eu só preciso do Node instalado, não preciso mais nada, ok? Mas lembra, tem vantagem e desvantagem. A vantagem de utilizar o sistema completo, que é o Android Studio SDK, o Android Studio SDK, o OpenJDK, então, tipo assim, você tem que instalar tudo. Então, para a gente configurar o sistema Linux, o primeiro que nós vamos instalar aqui é o VS Code, tá? Que é o nosso editor de código, beleza? Por quê? Nós precisamos do editor de código. Depois que a gente instalar o VS Code, a gente vai instalar algumas fontes a mais. Isso usando o Linux, tá, gente? Que é o quê? Essa fonte aqui é muito boa, Firecode, que essa fonte ela permite você, o igual seu vira uma seta, sabe? A função seta vira um igual, é bacana você utilizar essa fonte. Beleza? Então a gente instala o VS Code. E tem uma coisa bacana chamado a SDF, que é o quê? Que é um projeto que ele instala tudo automático para você. Tipo assim, imagina só, você dá um comando de configurar tudo para você. Então o que eu fiz aqui? Eu instalei então a fonte Firecode, depois eu instalei aqui o ASDF, beleza? Escrevi dentro do meu bash rc a saída do ASDF, certo? As variáveis de ambiente, beleza? Deu o hello hoje do bash. E depois eu instalei o quê? Eu instalei o Node, a versão 20, tá? Que é a versão mais estável, LTS. Depois que eu instalei o Node, eu usei o próprio ASDF para instalar quem? Instalar o YARN, certo? E instalar o JDK para mim. Pronto. Olha só, o ASDF configurou para mim, o que configurou para mim? Configurou tanto o Node.js quanto o JDK para mim, deixou tudo fino. Aí o que eu fiz? Depois eu baixei o Android Studio, beleza? Aqui tá a gente comando baixar o Android Studio. E depois o que eu fiz? Eu abri o Android Studio e mandei ele instalar e atualizar o sistema. Feito isso, acabou. Para quem usa
o Linux, eu criei um script grandão com todos os passo a passo, inclusive criando aqui, por exemplo, olha, no meu sistema, um direito do mouse aqui, ó, perdão, deixa eu abrir uma pastinha qualquer aqui. Ó, abrir com o VS Code, tá vendo? Esse aqui permite que eu abra o VS Code automaticamente usando com o direito do mouse. Eu criei aqui tipo um link com o direito do mouse no VS Code. Beleza? Pronto. Depois, então o que eu fiz então? Eu instalei o React Native, eu escolhi a tecnologia, tá? O que eu escolhi? Eu escolhi o Node.js, o Expo e usar emuladores, ok? Aí eu configurei o SDK, o JDK e configurei o emulador e eu configurei tudo. Depois eu instalei o VS Code, beleza? E depois que eu instalei o VS Code, eu instalei a inteligência do VS Code. Porque uma desvantagem do VS Code é que ele tem um tanto de plugin, um tanto de extensão, que a gente consegue configurar ele para ele ficar mais inteligente, certo? A gente chama isso de inteligência do editor. O que eu fiz então? Eu instalei as extensões aqui, olha, Tailwind CSS, ESLint, Drácula oficial e VS Code Icons. O que isso faz? Isso deixa o nosso VS Code mais amigável, sabe? Mais inteligente, mais bonito, certo? Então, feito isso, o que eu fiz? No próprio site lá, docs.monsoft.com.br, tem aqui, ó, configura a inteligência do editor. O que eu fiz? Eu instalei a extensão ESLint, que todas que eu instalei aqui são essas aqui, olha. ESLint, certo? Depois eu instalei esse pacote aqui da Rockcity, que é uma empresa que faz cursos de internet. Depois eu criei um arquivo chamado eslint.rsc.json dentro do meu passo do projeto. E falei o seguinte, eu coloquei ele o seguinte, para estender Rockcity ESLint config React. O que isso faz? Isso deixa o nosso editor mais inteligente, sabe? Olha que interessante, olha o que vai acontecer. O que é a inteligência do editor? Você está vendo nosso código aqui? Você reparou que o view aqui, ela tá fora da tabulação? A indentação está fora? Então, o que vai acontecer? Quando você configura a inteligência do editor, ele vai avisar para mim alguns erros. Olha só, aqui você configurou o lint para ele ficar reclamando aqui se alguma coisa é errada, certo? E olha que interessante, você está vendo essa view aqui? Ela está fora da indentação, tá vendo? Quando eu configurei a inteligência do editor, se eu clicar em salvar aqui, olha o que vai acontecer. Tá vendo? Ele já acerta para mim e coloca a indentação dos componentes. Pode achar que não, mas fica... E se eu dar espaço aqui, olha. Ó, e salvar, ele sempre vai acertar. E se você usar, por exemplo, aspas duplas, por exemplo, aqui, olha, o que ele faz, ó. Aspas duplas e ponto e vírgula. Olha o que ele vai fazer, olha. Beleza? Ele vai reclamar aqui, falar que não usa aspas duplas e clica em salvar, o que ele vai fazer? Ele vai consertar para mim, olha. Viu que bacana? Então, a vantagem de você configurar a inteligência do editor, que o seu código fica mais limpo, fica padronizado, certo? E lembra daquele arquivo RSC que eu tinha criado? Olha ele aqui, ó. ESLint JSON. Eu criei aqui, olha. Ok? Você cria esse arquivo e você importa aqui, olha. Certo. O que eu gosto de fazer também para configurar a inteligência do editor? Em cada projeto meu, eu crio uma pastinha chamada .vscode e dentro dela tem um arquivo chamado settings.json. Aqui eu configuro meu editor, tipo a tabulação, a fonte. Então, a vantagem de você ter um arquivo settings.json dentro do projeto é que você configura a formatação. Lembra na hora que eu clico em salvar lá? Eu configurei isso aqui, essa chave aqui, para permitir que o meu VS Code formate meu código antes de salvar. Se eu colocar ele fora dessa chave aqui, o que vai acontecer? Ele vai ficar rodando no loop infinito. Então, quando você coloca essa chave, o VS Code dá uma paradinha, salva e pronto. Então, eu tenho assim que configuro o VS Code, tá? No arquivo de configuração que eu deixei aqui no site, deixa eu fechar isso aqui, abrir aqui novamente. Eu deixei ele aqui, olha. Você vai criar uma pastinha e dentro da pasta você coloca esse arquivo, é só você baixar e configurar. E vem a pergunta assim, o que eu quero voltar para você assim. Eu posso usar o Windows? Pode. Eu posso usar o Mac? Posso. Eu posso usar o Linux? Posso. Mas o que acontece é o seguinte, olha, eu nunca tive a oportunidade de programar em Mac OS. Deve ser interessante, porque a maioria dos pessoal que eu vejo programando, eles usam Mac. Dá para usar o Windows? Dá.
Aqui, com o tempo, eu percebi que o meu Windows vai ficando sempre lento que eu mexo com programação. Então acaba que eu deixei, o Windows ficou obsoleto para mim. E isso eu parei no Windows 10. Eu não fui pro Windows 11 e vou te falar com você. Eu prefiro então trabalhar com Linux, certo? Eu trabalhava com Linux Mint e hoje eu tô com Pop OS. Só que eu tô com Pop OS porque meu sobrinho falou que era o Linux Mint é de tiozão. Então eu sei que já tô velho, mas assim, vai de Pop OS, tá? Muito bom o sistema, é um sistema bonito, é um sistema tranquilo de mexer. Aqui, muitos problemas que existe no Windows, você vai ver que não vai existir no Linux, entendeu? Ah, mas eu gosto do Word. Tá, existem alternativas gratuitas do Word, como FreeOffice, que é muito bom, que eu uso assim, com uns 99% de compatibilidade do Word. E tem também o LibreOffice Writer, que assim, é fantástico o software e é gratuito. O que você não pode fazer é ficar instalando software pirata, porque o software pirata você quer ter integridade do sistema usando software pirata. Então o que você faz? Use Linux. E uma versão muito boa que eu uso hoje é o Pop OS, estou gostando muito. E assim, não importa o sistema, mas importa você. Mas se hoje eu fosse escolher começar a programação, ou mesmo eu teria um HD separado para ter o Linux. Então, vai de Linux e se der tudo certo para você, vai parte para Mac. Uma coisa que eu percebi é que pelo menos o sistema funciona, sabe? Não tem os problemas que acontecem no Windows, tá? Então, gente, eu espero que você tenha entendido essa configuração muito rápida, eu deixei no manual. E você é programador, certo? Caça na internet as soluções, mas esse gráfico aqui, olha, é importante para você entender, ok? Então, um grande abraço, até mais.